Seja bem-vindo ao nosso quadro de saúde aqui dentro do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje temos novamente a presença do nosso querido Dr. Everton Zambon, que é psicólogo com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade da PUC, Pontifícia Universidade Católica. Também foi professor da graduação e da pós-graduação em várias universidades gaúchas. O Dr. Everton tem mais de 25 anos de experiência dentro da área de psicoterapia. E hoje nós temos a honra de recebê-lo novamente aqui para conversarmos sobre as questões de dificuldade de comunicação entre as pessoas. Estamos vivendo ainda a pandemia, sabemos dos inúmeros problemas gerados principalmente com o confinamento das pessoas, o isolamento das pessoas, doutor Everton? E isso, de fato, tem gerado também problemas de convívios, não só no ambiente familiar, como no ambiente profissional. Doutor Everton, prazer em receber aqui. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O que o senhor me diz? Em primeiro lugar, agradecer o convite, Marcos, de novo, por estar falando aqui para os nossos telespectadores e falar de um tema que é tão importante, que é a comunicação. A comunicação, eu costumo brincar que a mãe de todos os conflitos é a comunicação. É verdade. Mas também a base de todos os nossos relacionamentos é a confiança. E a comunicação e a confiança estão interrelacionados. Então, a gente costuma falar, quando a gente perde a confiança em alguém, é muito difícil ser retomada. É verdade. Então, a gente não adianta dizer, confia em mim. Não, isso é algo que tem que ser reconquistado e depois que se perde a confiança, é algo que às vezes demora muito tempo ou quiçá jamais é retomado novamente. Mas a comunicação é algo interessante, porque se a gente olhar dentro de casa ou no trabalho, na teoria todos querem acertar, todos estão para um mesmo lado na teoria, mas na forma como a gente conversa e fala, existem os conflitos. E é isso que a gente vai tentar falar. Então, na verdade, comunicação é tudo mesmo. É verdade. É tudo mesmo. Doutor Everton, quando o senhor coloca essa questão justamente de um valor tão importante que é a confiança entre as pessoas, realmente passa a visão real de que como é importante dentro do ato de comunicar a gente poder transmitir também essa confiança, E como é que o senhor vê a dificuldade das pessoas hoje, principalmente no momento em que elas são colocadas com um maior distanciamento, E em especial nas relações de trabalho, onde hoje nós temos muito bem implantado o home office, E as relações acabam sendo feitas por reuniões, telereuniões, teleconferências. Como trabalhar esse vínculo da confiança sem aquela visão do olho no olho, onde as pessoas estão olhando para a câmera e poder estabelecer esse vínculo tão importante para a comunicação? A pandemia ela acelerou um processo que já estava acontecendo, um processo de tecnologia, um processo de comunicação, inclusive, E, para nossa surpresa, não são só problemas que aconteceram a partir do momento do home office ou da gente realizar reuniões ou conversas ou atendimentos médicos e psicoterápicos de forma como a telemedicina e de forma à distância. Então, nós temos uma parcela da população que se adequou rapidamente, que fez essa transição rapidamente e que se sentiu até ganhando com isso. E uma outra parcela que ainda enfrenta dificuldades. Eu acho que no outro programa eu já havia comentado que o mundo hoje é dos mais rápidos, aqueles que conseguem se adaptar mais facilmente. E essa transição ela precisa acontecer. Então, a comunicação ela também é impactada por isso. E quando a gente fala assim, o que é uma boa comunicação? Quais são as dificuldades que as pessoas têm? Continuam sendo as mesmas, seja remoto ou presencialmente, quer seja a falta de objetividade, a falta de clareza, muitas vezes a dificuldade de dicção para falar. Tem pessoas que falam para dentro, tem pessoas que... E isso envolve o quê? Envolve autoestima, envolve segurança da pessoa também. O tom de voz, o tom de voz é algo essencial para a comunicação, porque o tom de voz dá a atitude da pessoa. É como se fosse a atitude da alma. O tom de voz dá essa repercussão, que demonstra segurança, demonstra confiança para o outro.
a comunicação ela não é só verbal. Talvez os ditos sejam a parte mais mentirosa da comunicação. A gente tem a comunicação não verbal, né? Quer seja do corpo. Hoje, com o uso de máscaras, a gente cada vez está uma capacidade de percepção do olhar do outro mais habilitado em nós. Então, a gente enxerga muito mais os olhos do que a boca, né? Ou a face. Então, a gente está conseguindo ter uma habilidade de fazer uma leitura dos olhos das pessoas. E os olhos falam também. É verdade. Né? Então, isso tudo é muito interessante. Eu acho que um ponto a também colocar, que é uma dificuldade de comunicação, e eu vejo nas famílias do consultório reclamações muito grandes, de que os nossos jovens, né, a geração, os millennials, eles estão mais conectados no mundo do celular, do digital, do que no mundo presencial. E é verdade. E tanto é que existem muitos conflitos que estão sendo gerados e até pessoas com níveis de dependência muito grande ao digital acabar aí nos nossos consultórios médicos. Né? Então, eu acho que tudo isso gera as grandes dificuldades de hoje, tanto no presencial quanto no remoto. Mas a boa notícia é que tem pessoas que se adaptaram muito facilmente. Eu diria que os mais jovens, então, mais facilmente ainda se adaptaram a esse mundo remoto. E muitos estão saindo até beneficiados, quer seja na forma de aprendizagem. Eu tenho pacientes que em psicoterapia, de forma remota, eles estão muito melhor do que presencialmente, porque é como se fosse um habitat natural para eles, né? Eles já nasceram com isso. É claro que a nossa geração X, os Y, os baby boomers, aí, eles já precisam o nosso olho no olho e tudo mais. Tá? O senhor percebe assim que justamente boa parte dessas pessoas, né, alguns, obviamente, seus pacientes, poderiam apresentar uma sensação de maior segurança, justamente por manter também esse distanciamento, no sentido de que eu consigo gerenciar melhor o meu universo dentro dessa distância, minimizando a minha interação pessoal, física, né, próxima junto ao outro. Ou isso, na verdade, é algo que, eventualmente, para algumas pessoas, poderia vir a representar, de fato, uma barreira de comunicação, já que essa pessoa estaria mais adaptada à comunicação virtual do que propriamente à comunicação presencial, comunicação física. E como seria, na sua impressão, Dr. Everton, o futuro retorno à normalidade, vamos chamar assim, né? Quer dizer, as pessoas que hoje estão vivenciando essa vida do outro lado da câmera, né, dentro de uma comunicação pelo computador, pelo tablet, pelo celular, e que em breve, né, ou em algum momento, vão ter que voltar às suas interações pessoais. Né? O senhor prevê alguma dificuldade nesse sentido? Sim. Muitas pesquisas estão acontecendo no campo sanitário de vacinas, como também no campo comportamental. Né? Então, a gente já sabe que tem uma parcela da população que vai enfrentar problemas relacionais, sociais, e que já o tinham antes, e que com a possibilidade do remoto e do distanciamento físico, né, não social, pois estamos distantes fisicamente, né, essas pessoas se acomodaram no seu espaço e a sua casa deu segurança para elas e elas não querem mais sair. Então, a gente tem uma parcela da população que realmente ela se acomodou ali e que esse retorno vai ser mais difícil. Então, a gente certamente já percebe dificuldades relacionais, o que é muito ruim, porque é um mundo relacional que a gente vive. Né? A gente precisa dos outros, ninguém se faz sozinho. Né? A gente precisa das pessoas. Então, quando a gente vem falar de comunicação, a gente vem falar também de empatia. Quem é que se comunica melhor? Uma pessoa que tem uma capacidade de ser mais empática. Mas por que, Everton? Logo empatia, que é um termo parece tão batido, às vezes fica meio piegas, né? Mas não, porque a empatia eu consigo perceber o outro e aí consigo também direcionar a minha fala de uma forma que o outro aceite. Que seja no interesse dele também, né? No interesse que não gere defesas nele. Né? Porque se eu falar num tom agressivo, certamente eu vou gerar defesas em ti. E aí nós não vamos nos aproximar, nós vamos nos distanciar. E essa é a mãe dos conflitos. E é por isso, né, que vem tanto hoje se falar em comunicação não violenta, né, da psicóloga americana lá de Wisconsin,
que é a Rosenberg, né? Quando ela fala em comunicação não violenta, que é uma comunicação mais empática, mais segura e que deve e precisa gerar aproximação entre as pessoas, né? E isso é uma pauta que nós precisamos efetivamente buscar, né? Isso deve facilitar também, quando a gente fala em comunicação, doutor Everton, aquele aspecto das habilidades socioemocionais também, que hoje têm sido tão faladas dentro das questões até de emprego, né? Quer dizer, pessoas que buscam oportunidades de trabalho e que muitas vezes vão ser avaliadas dentro dessas habilidades socioemocionais. E o quão importante, no nosso entendimento, parece ser a comunicação dentro do desenvolvimento dessas habilidades, né? O que nós poderíamos pensar também dentro de estratégias, doutor Everton, para melhorar a nossa comunicação? O que o senhor poderia nos dar de dica para o nosso telespectador como estratégias para essa melhora de comunicação? Perfeito. Dentro das organizações hoje, o curso, a formação em comunicação é uma das mais realizadas e solicitadas, né, para as lideranças e para os colaboradores. Por quê? Porque é algo que está carente, né? Então, a comunicação, tanto no ambiente de trabalho quanto no pessoal, é algo que merece muita atenção. O que a gente precisa cultivar para melhorar a nossa comunicação? Eu acho que é tentar ser mais empático, né? É tentar ser efetivamente mais objetivo, não repetir tanto as mesmas coisas, né? A gente precisa ter paciência para escutar os outros. A gente precisa saber ouvir, né? E eu escuto muito no consultório as pessoas reclamando, as pessoas não me escutam, as pessoas me cortam no meio, eu vou começar a fazer uma pergunta, o cara já me respondeu. Então, a gente precisa saber escutar, né? O tom de voz é algo muito importante. O tom de voz abre ou fecha portas. Prestar atenção na linguagem não verbal. E a gente precisa saber que nada vem por acaso. A gente precisa treinar, a gente precisa exercitar, a gente precisa muitas vezes falar, né? Grava no celular tu falando alguma coisa e te enxerga depois. E aí tu te critica, mostra para outros, para o teu colega, para o teu amigo, para o teu parceiro, escuta as críticas, te enxerga. Esse treino é muito importante para que a gente possa melhorar os nossos vícios de linguagem, o nosso tom de voz, a nossa postura não verbal. E isso é essencial para que a gente possa efetivamente estar melhorando, né? Doutor Everton, o nosso assunto certamente vai ser muito longo na questão da comunicação e nós vamos ter que utilizar mais espaços aqui dentro da nossa programação para desenvolver ainda mais esse assunto, que eu tenho certeza é um assunto muito instigante para a nossa audiência. Então, eu gostaria muito de lhe agradecer pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez e deixar um espaço para uma mensagem final, doutor Everton, para o nosso telespectador dentro dessa questão de comunicação. Ok. Eu acho que as pessoas precisam saber que dentro das organizações elas podem procurar recursos para melhorar a sua comunicação, né? Então, tem muitas empresas que hoje nós temos a figura do coach, do mentor, tem programas de mentoria dentro das organizações e que lá está sendo trabalhado. Do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista da nossa constelação familiar, muitas vezes se faz necessário uma psicoterapia, né? Se procurar um médico assistente para que possa nos auxiliar a melhorar a comunicação dentro de casa. Porque o conflito, ele desgasta demais uma família. E a base dele, sempre o início, é na comunicação. Então, a gente precisa melhorar isso. O que é psicoterapia? É melhorar posturas, melhorar a nossa decisão. Por que se diz que quem faz psicoterapia, a gente precisa se autoconhecer? Porque quem se conhece erra menos. Quem se conhece toma decisões mais acertadas. Quem se conhece é mais justo consigo e com os demais. E quem se conhece gera menos conflitos. Então, isso aí é bem essencial para que a gente possa efetivamente estar vivendo num mundo mais amigável, né? Mais cordial e que possa se comunicar melhor. Então, eu queria deixar para os nossos telespectadores uma mensagem de que vale a pena investir na gente, vale a pena investir em tudo isso. Tudo passa, os momentos difíceis passam. E, às vezes, a gente até agradece o momento difícil que passou se a gente aprendeu com ele, porque ele nos deu força para que consigamos ser melhores hoje. E eu acho que isso tudo é essencial para a gente continuar nessa caminhada aí. Muito bom. Agradecemos mais uma vez a presença do Dr. Everton e seguimos aguardando, então, num próximo evento, o segmento desse nosso excelente bate-papo sobre comunicação entre as pessoas
e como a gente pode fazer para melhorar essa nossa habilidade. Um grande abraço.